Filho do Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, acabamos de ouvir o Santo Evangelho segundo o apóstolo evangelista São Mateus, neste quinto domingo depois do Pentecostes. E São Mateus então nos traz um trecho do Santo Evangelho que também é conhecido de todos vós, um pouco pelo menos, e que traz então ensinamento para nós que aqui estamos em conjunto de oração, para que possamos refletir não apenas naquilo que aconteceu, mas no seu significado espiritual. O apóstolo evangelista São Mateus então nos diz que Cristo chegou e atravessou, aliás, o mar da Galileia, chegando à margem oriental. Chegando à margem oriental, foram então ter com Jesus dois homens possuídos pelo demónio e que ninguém na cidade ousava sequer passar perto deles porque eles eram muito ferozes e assustavam a multidão. O apóstolo evangelista Lucas e Marcos dizem no seu evangelho que na terra dos Gadarenos havia um homem possuído. Mas porquê esta diferença entre o apóstolo evangelista Mateus e Lucas e Marcos? Porque na percepção do apóstolo evangelista Lucas e Marcos, talvez houvesse só um homem que estava possuído terrivelmente e talvez o outro nem tanto assim. Vimos então dois homens possuídos e que realmente viviam em túmulos, naquelas cavernas onde sepultavam os mortos, e eles estavam acorrentados, e mesmo acorrentados, a possessão demoníaca era de tal forma tão forte que eles acabavam por arrebentar as correntes e assustando toda a gente que ali passava. Podemos retirar aqui algumas coisas importantes, e São João Crisóstomo, a interpretar este Evangelho dos dois homens possuídos, gadarenos, diz que podemos retirar aqui várias coisas. Uma delas é que os homens possuídos, eles reconheceram logo de imediato que Cristo era o Messias, o Filho de Deus. Então eles disseram: que tens tu a ver connosco, ó Cristo, Filho de Deus, que vieste atormentar-nos antes do tempo? Porque eles sabiam, eles sabem, que o seu poder das trevas iria ser aniquilado pelo próprio Deus. Então eles, vendo quem era que estava à sua frente, eles logo pediram ao Deus homem para que se os expulsasse, que os mandasse para aquela vara de porcos que ali pastava. E assim aconteceu, e Deus permitiu, e Cristo permitiu, que os demónios entrassem na vara de porcos, e como diz no Evangelho, a vara de porcos foi barranco abaixo, pelo mar da Galileia abaixo, e morreram ali afogados. Segunda coisa que podemos retirar do Santo Evangelho, e pela interpretação de São João Crisóstomo, que, como eu falei, eles reconheceram logo que Cristo era o Messias, o Filho de Deus, os próprios demónios reconheceram, coisa que não aconteceu com os fariseus e as autoridades judaicas, que nem sequer reconheceram o Messias e o Filho de Deus, nem lendo as Escrituras, nem lendo os profetas que eles próprios ensinavam na sinagoga, nem vendo o próprio Messias entrando na sinagoga, metendo a mão na tora e dizer: está cumprido. Nem assim, queridos irmãos e irmãs, mas os demónios sabem. O inimigo da raça humana
reconheceu logo. E somente após a permissão de Cristo, aí eles saíram. E aqueles homens voltaram ao seu normal. E qual é que é o normal do ser humano? É a imagem e semelhança de Deus. Então, eles se jogaram aos pés de Cristo, agradecendo pelo milagre. E realmente aqueles pastores todos, ao verem que os porcos morreram todos, foram contar toda a cidade e, chegando ao pé do Salvador, disseram: não te queremos aqui, vai-te embora, já fizeste estragos jamais, porque já morreram uma catrefada de porcos e agora ficamos com prejuízo. Bem, queridos irmãos e irmãs, que grande preocupação, mas que grande preocupação, a obra de Deus e o milagre de Deus à frente de todos, e espiritualmente os olhos estão tão fechados que não enxergam mais nada senão lucro. Não enxergam mais nada senão o lucro material que aqueles porcos proporcionavam ao povo gadareno, eles próprios que viviam do comércio de porcos, venda e compra de porcos. Era contra a lei, né? Porque os judeus não comiam carne de porco, muito menos a vendiam. E apesar disso, os gadarenos sabiam que não se podia carne de porco, mas eles mesmo assim, não comendo, a vendiam, somente por lucro. Então, queridos irmãos e irmãs, estas pessoas que pediram a Cristo para ele sair daquela cidade, eles não olharam para a plenitude daquilo que é a redenção e a destruição do inimigo da raça humana perante os seus olhos e a submissão, então, do inimigo perante o Deus homem. Nós, muitas vezes, temos medo do maligno, temos medo do inimigo da raça humana, do demónio. E é triste porque às vezes temos medo daquelas pessoas astrólogas que fazem feitiçarias, que fazem simpatias, não é? Dessas coisas meio que estranhas. Temos medo disso tudo. Temos medo do inimigo da raça humana, temos medo do demónio, mas nós não temos medo de Deus? De Deus que diz ao demónio para sair daí para ali e ele sai com medo do Deus homem. Temos medo do demónio, mas não temos medo de Deus, porque pecamos, porque violamos os seus ensinamentos, violamos o seu Evangelho, sendo orgulhosos e egoístas, não amando o próximo, não fazendo boas ações. Não temos medo de Deus por causa disso, mas temos medo do demónio. Como se o demónio fosse ou tivesse algum poder sobre Deus ou sobre até nós próprios. Para nós que estamos e vivemos nesta vida temporária, até nos podemos comparar ao povo gadareno, que pensando no prejuízo que teve na morte dos porcos, disseram a Cristo para sair da cidade deles. E nós? Será que nós também pedimos a Deus para que não entre nas nossas vidas? Será que nós estamos preocupados no lucro e nas coisas materiais, que nós não deixamos que Cristo entre e esteja nas nossas vidas? Cristo não obriga ninguém. Cristo, ouvindo o povo gadareno, não o queria na sua cidade. Cristo entrou no barco e foi para o mar da Galileia, atravessando, chegando a Cafarnaum. E foi. Deus não força ninguém. Deus oferece-se a nós. Deus
nos convida. Como convidou com o seu milagre o povo gadareno. Só que ele não se abriu, o povo gadareno não se abriu porque estava preocupado mais com os seus bens materiais. E nós, para que Deus entre na nossa vida e permaneça em nossa vida, obviamente que temos que abdicar de muita coisa. Temos que abdicar de muita coisa. Temos que abdicar de muitos desejos que nós temos nesta vida. Temos que fazer alguns sacrifícios e temos que abrir o nosso coração e a nossa alma para que Deus então possa e permaneça sempre em nossas vidas. Porque se Deus permanecer nas nossas vidas e nós dermos essa abertura a Deus, Ele permanece em nós e nós nele. Agora é óbvio que se pecamos, não nos arrependemos e passamos a levar a vida completamente desvairada, sem pouso, sem cuidar da nossa alma espiritual, aí sim estamos abertos para o inimigo da raça humana. Aí sim estamos completamente abertos para a nossa alma e para o nosso coração para o inimigo da raça humana. E se no nosso coração não há capacidade de abertura para que Deus possa entrar, então no pecado, queridos irmãos e irmãs, sem arrependimento e vivendo uma vida de vícios e paixões, sem arrependimento, aí podemos ter a certeza que o nosso coração e a nossa alma está com as portas escancaradas para o inimigo da raça humana tomar conta de nós. Agora, nós, queridos irmãos e irmãs, somos batizados com o selo do dom do Espírito Santo, somos crismados. Então, o demónio não tem poder. O demónio só tem poder se Deus permitir. Então, para que nós permanecermos com Deus e Deus conosco, confessando os nossos erros, os nossos pecados, os nossos vícios e paixões mesmo uma vez, na confissão e comungando, o próprio Cristo nos fortalece, Cristo nos protege contra qualquer ataque inimigo dentro do nosso coração e dentro das nossas almas. E é óbvio que se algo acontecer, é porque Deus permitiu e é benéfico, porque certeza que é para a nossa salvação. Bem, nós não somos mais sábios que Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, não sejamos como o povo gadareno, que não quis que o próprio Deus homem, Cristo Salvador, ficasse então com eles para ouvi-lo e para ver o seu ensinamento do amor. Possamos abrir nossos corações e nossa alma ao próximo, a Deus, pelas orações da Santíssima Virgem Maria. Possamos então ter os nossos corações abertos para receber o Rei da Glória. Amém.